Muito bom dia, nação. Logo cedinho já estamos aqui na manhã desta quinta-feira trazendo as últimas informações e notícias do Flamengo para vocês. E hoje tem Flamengo. Às 8 horas da noite o Mengão vai entrar em campo pela Copa do Brasil para enfrentar o Fluminense. E o Flamengo tem mudanças na escalação. Nós vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre a preparação do Flamengo, as mudanças que o técnico Jorge Sampaoli está realizando no Mengão. E eu gostaria que você já chegasse dando aquela força positiva para o nosso Flamengo. Vamos fazer o seguinte: você acredita que o Flamengo vai passar para as quartas de final, vai vencer o Fluminense? Deixa o like no vídeo, vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo. Explode aí o dedo no like e vai rapidinho nos comentários, registre o seu palpite para essa partida entre Flamengo e Fluminense. Vai rapidinho aqui, pega o seu celular, ou se você está no computador, e digita rapidinho aí o seu palpite para essa partida. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva. Olha só um dado importante aqui, ó. Quase 60% das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas no canal. Se você é flamenguista de verdade, vai rapidinho e se inscreva, ative o sino das notificações, porque aqui é canal e notícias e informação do Flamengo. Então vai rapidinho e se inscreva. Só se você é anti. Se você é anti, aí não precisa se inscrever. Vamos pro vídeo de hoje. Vou deixar os créditos ao canal do João Guilherme, ao canal ESPN Brasil, ao canal SBT Esportes, link na descrição como créditos. Vamos então analisar logo nessa manhã as últimas informações do Flamengo, preparação do Mengão para o clássico contra o Fluminense. Para tudo. Fla-Flu da crise, os dois vêm em mau momento. E aí, hein? Quem vai se classificar entre Flamengo e Fluminense? Amanhã conversaremos sobre isso. A Copa do Brasil é maquiavélica. Cuidado com ela. E aí, para você, quem vai se classificar? Fãs de esportes, a gente volta a falar de Copa do Brasil, a gente volta a falar de Fla-Flu. Tem jogo decisivo pelas oitavas de final, vale vaga nas quartas de final, e a gente vai falar agora de dois destaques que atuam pelo mesmo lado do campo. No Fla-Flu, siga pela esquerda. Os rivais desta quinta-feira no Maracanã acumulam talentos e facilidade neste setor do campo em 2023. Olhe para os rubro-negros, por exemplo, o eixo foi invertido em relação a 2022. Se o time campeão da América usava a força de Everton Ribeiro com Rodinei pela direita, agora é Ayrton Lucas quem brilha do outro lado. 5 gols na temporada, 2 na final do Carioca, arma mais do que acionada, fosse com Vitor Pereira ou seja com Sampaoli. Pelo setor, também circulam Gerson e Arrascaeta, que volta ao time no clássico recuperado de dores musculares. Un chico joven que tiene mucha energía y que le da mucho al equipo, entonces estoy también muy contento con él. No Flu, o lado esquerdo tem nome: Marcelo. O craque tricolor, de destaque mundial, já disse ao que veio. Conduziu o Fluminense ao bicarioca com golaço sobre este Flamengo. A presença ainda não está garantida. Recuperado das dores na panturrilha que o fizeram sair durante o clássico de ida, o lateral deve voltar. O que não vai ocorrer com Keno, ainda com lesão muscular, e Alexander, com lesão no joelho. Desfalques importantes para o badalado setor esquerdo tricolor, que infernizou os rubro-negros no estadual. Muita qualidade técnica, muita inteligência, experiência. E pra gente é uma honra poder contar com um jogador do calibre do Marcelo aqui. A gente espera que ele se sinta cada vez mais à vontade com o corpo dele, fisicamente, emocionalmente. Ele está muito feliz e foi uma alegria poder contar com ele hoje. Duelo de parar o Brasil com caras famosas: Gabigol, Cano, Arrascaeta, Ganso, Ayrton Lucas, Marcelo. O Fla-Flu pode passar por vários caminhos no campo do Maracanã, mas na dúvida,
Atenção ao lado esquerdo. Aqui no Brasil, tudo tem que ter sempre um vilão, né? Dificilmente algo é culpa do coletivo. Sempre tem um cara para ser o grande vilão, o grande culpado. As pessoas têm esse hábito. E dessa vez, no Flamengo, o culpado, para boa parte ou a maioria dos rubro-negros, não parece ser o treinador, que é uma mudança, né? Uma mudança bem importante, eu diria. Tem uma questão que acho que é importante, que é o seguinte: essas manchetes, elas vêm de onde? A imprensa publica, apura a partir do quê? Quem é que passa para o jornalista que o elenco, que algum jogador está insatisfeito? Nunca é um jogador, né? João está insatisfeito. Manuel está insatisfeito. Ou Pedro, Manuel e João estão satisfeitos. Não. Jogador insatisfeito. Jogadores insatisfeitos. Quem? Por quê? Desde quando? Qual a razão? Não tem, nunca tem. Então vazam. Eu acho também que isso muitas vezes é publicado e a gente aí, me incluo, não vai um pouco além, sabe? Quem é que está insatisfeito? Por quê? Muitas vezes não tem nome. Ele fica por isso mesmo. Agora, quem vaza? Com que interesse? Não estou duvidando da apuração de ninguém, pelo contrário. Estou questionando por que alguém vaza informação. Se há insatisfação, por que ela chega dessa maneira? Quem é o alvo preferencial nesses casos? Quase sempre é o treinador. Os jogadores não estão gostando do sistema de jogo. Os jogadores não estão gostando porque tiveram que vir do aeroporto para o CT. Os jogadores não estão gostando porque eles têm que ficar 29 dias sem folga. Os jogadores não estão gostando porque mudaram de posição. Vem cá, quem é que manda nesse negócio aí? São jogadores, a gente sabe disso, claro. Mas por que tem que ser assim? Esse loop, ele é reflexo de incapacidade da diretoria de tomar as decisões mais duras, né? E de um grupo realmente que está há algum tempo muito empoderado. Por isso eu acho até que esse afastamento do Marinho, ele é significativo, não que ele vá garantir mudanças daqui para frente, mas ele já é uma pequena mudança. É um jogador coadjuvante, sim, sem dúvida alguma, não é titular, nunca foi no clube, mas já é uma mudança, porque em outros tempos o cara cometeu uma disciplina dessa, recusou a viajar, dá um jeito aqui, ali, compõe, depois o cara segue, tudo bem. Um exemplo, independentemente de ter sido um goleiro importante em 2019, né, o Diego Alves, em 2018, se envolveu numa polêmica com o Dorival Júnior, que era o técnico, muito pesada. Saiu. Essa história foi publicada em detalhes. Discussão na presença dos colegas, das pessoas, discussão com o Noval, que era na época um diretor de futebol, hoje está lá como gerente de transição. E quando entrou a equipe nova, né, o time novo, quando o Landim ganhou, eles rapidamente passaram a borracha naquilo, ignoraram os problemas de relacionamento com a gestão anterior. Diego Alves deu uma entrevista coletiva, inclusive, que eu pessoalmente não gostei, porque nela, quem estava no poder antes, ou seja, o Bandeira de Melo, o Lomba, todo aquele pessoal, o próprio Dorival, parecia ali que eles eram culpados daquela polêmica, mas eles não estavam na coletiva para se defender. O goleiro seguiu no Flamengo. Então já começou essa gestão, entre acertos e erros, com o perdão automático de um jogador que esteve envolvido num caso considerado na época pela gestão anterior de indisciplina e com ampla divulgação da imprensa. Mais ou menos assim, esse cara, ele bateu de frente com os nossos inimigos políticos, adversários políticos, então está perdoado. Começou assim. Então acho que daí você vê que a mudança... mas se eles não perdoam, o Flamengo não teria o Diego Alves. O Flamengo teria outro goleiro. O Flamengo tinha condições já de contratar outro goleiro tão bom ou melhor do que ele. Capacidade não sei, mas condições teria. E o Diego Alves também, em 2019 foi muito bem, mas em 21 tomou 2 gols defensáveis, na minha opinião, na final da Libertadores. Primeiro gol da final de 19 também é defensável. Também não estamos falando aqui de um goleiro, na minha opinião, tá? Não dá para comparar, por exemplo, com o Raul no seu auge e outros goleiros que o Flamengo já teve, que o Júlio César, entendeu? Ele foi importante, ganhou, teve boas partidas, então teve outras que não foram tão espetaculares assim, inclusive jogos grandes. Mas enfim, isso até pouco importa nesse contexto. O fato é que o Marinho ser afastado é uma mudança de postura do clube, bancando o técnico, porque aí ele banca a comissão técnica, né, e afasta o atleta, o que pode ser um sinal de mudança. Mas só saberemos se de fato vai haver mudança no relacionamento, da forma como o Flamengo lida com jogadores que eventualmente geram algum tipo de problema ou que não tem mais
Não desperta mais interesse técnico, digamos, em continuar? Ou boa relação custo-benefício? Só saberemos se vai haver mudanças mais adiante. E muita gente preocupada com algumas lesões recentes que o De La Cruz teve. Tecnicamente, o De La Cruz é um bom jogador, um jogador que joga em mais de uma posição, é um jogador que para técnico, é um jogador que o técnico adora, que pode botar ele centralizado, pode botar ele na direita, pode botar ele na esquerda. A gente analisar, até você deu, eu peço desculpa por não lembrar o nome do perfil, mas eu vi que até você deu um RT legal, um cara que mostrou o mapa de calor do De La Cruz, é muito explicativo ali, né? Então acho que tecnicamente, em termos de posicionamento, acho que o De La Cruz é um jogador que agrega muito. Foi o Gabriel Corrêa. Gabriel Corrêa, obrigado, Mauro. Gabriel Corrêa, muito bacana o trabalho, parabéns ao Gabriel. Ajuda muito a gente isso e é bom, porque as pessoas só... ouvi falar que o De La Cruz isso e aquilo. Ele bota lá exatamente o posicionamento do De La Cruz, é bem bacana ali o trabalho dele, achei muito, muito interessante a linha lá que ele escreveu. E o pacote De La Cruz, Mauro, porque tem a preocupação com a parte física, né, tem a parte técnica, tem a questão do investimento, que pode ser algo em torno de 11 milhões de euros, mais ou menos. O que você acha do pacote De La Cruz para o Flamengo? Bem, jogador desse nível não é barato, vai ter que desembolsar uma grana. Esquece, porque é caro, é isso. Não vai custar pouco. Então vai custar alguma coisa próxima disso. Ele é um jogador que teve um problema de joelho, parecido com o problema do Felipe Luiz, né? Ao que tudo indica, está recuperado, jogou as últimas partidas do River, jogou segunda-feira no empate com o Vélez, por exemplo, foi titular. É uma questão só de examiná-lo, saber se está tudo bem com ele, como já foi dito, né? Mas eu acho que é um ótimo reforço, ele pode jogar em várias funções, é um cara campeão de Libertadores, acostumado a grandes jogos, jogador de seleção, um tremendo reforço se o Flamengo contratar. E eu acho que o Flamengo precisa ter novos nomes de jogadores que possam fazer a diferença, ele pode ser um deles, se for contratado, porque o elenco do Flamengo passa ainda por uma transição, né? Até eu tenho falado muito sobre isso quando reclamam, o Sampaoli não usou substituições, demorou a mexer. Eu sempre falo, olha para o banco. Quem está no banco? O jogo do Corinthians, ele foi chamado de burro porque colocou o Vidal, né? O Pulgar sentiu cãibra, gente. Não dá para o cara continuar em campo sentindo cãibra. Porque não botou outro? Não tinha outro. Porque o Arrascaeta se machucou, sentiu uma lesão no aquecimento, e o Vitor Hugo, que era o outro homem de meio campo, que estaria no banco, ele foi titular. Então só tinha o Vidal. Porque não colocou o Igor Jesus? Não estava no banco. Não sei se ele está com algum problema físico, o garoto não tem ficado no banco. Ou se não está treinando bem. Desculpa, Mauro, só para te informar, ele voltou para o Sub-20, jogou algumas partidas, até para pegar ritmo, ainda continuar com ritmo. Exato, mas será que o garoto treinou bem entre os profissionais? O pessoal já trata o Igor Jesus como se fosse um jogador pronto para... Gente, não é ainda. Jogou pouquíssimas partidas. O Igor Jesus jogou basicamente naquele time de começo de temporada, do time de garotos no Carioca. E entrou um ou dois jogos. Teve um jogo com o Altos no ano passado, que ele jogou, ele e o Daniel Cabral, que se machucou. E entrou em um jogo ou dois agora, recentemente, mas muito pouco. Então, calma. Aí num jogo encardido, um jogo difícil, o time jogando mal, é o Igor Jesus que vai entrar para resolver. É o Matheus Gonçalves que vai dar a vitória ao Flamengo. As pessoas eles se iludem. Eu acho até uma maldade você ficar jogando em cima desses garotos. Então, toda essa expectativa de responsabilidade. Não, o Matheus Gonçalves tem 17 anos, gente. Pode até meter um gol e tal, mas a tendência não é acontecer isso. Na hora que a coisa está apertada, são esses jogadores maiores e mais caros que tem que resolver. Não é o moleque, não. O moleque tem entrado num momento mais favorável. Não é são poucos garotos que entram numa roubada assim, vão lá e decidem um jogo. Ou entram e tomam conta do meio-campo. Isso não é comum. Eu sou favorável a criar condições mais adequadas para que esses garotos possam ser aproveitados. Não é assim, o jogo está apertado, difícil, a torcida pé da vida, põe o garoto que ele vai resolver. Aí não resolve, aí falam que ele é uma porcaria. Por isso que a torcida do Flamengo, há mais de 2 décadas, chamava o Adriano de bonecão do posto. Era bonecão do posto. Adriano Imperador era bonecão do posto. É grande, desengonçado, joga nada. Não joga nada. Pois é, né? Chamavam de bonecão do posto. É um clássico. E quantos garotos... O Matheus França, que eu acho ótimo, e que já teve proposta da Premier League, proposta de 20 milhões de euros, teve uma fase aí que ele estava meio acomodado, meio mal, não estava jogando muito bem, ainda com o Vitor Pereira, depois até melhorou. Tinha gente que falava que não joga nada. Porque a expectativa criada é absurda. Muitas vezes o garoto é bom, mas não está pronto, não é o momento. Cara, é diferente jogar no Sub-20 e jogar no profissional. Completamente diferente. É outra história. Vê o Endrick do Palmeiras, que no caso é mais jovem, é 16 anos. Tem ficado na reserva.
não tem feito tantos gols, não tem decidido tantos jogos, não tem sido um jogador espetacular. Então o Real Madrid comprou o gato por lebre, ele tem 16 anos. 16 anos. Calma, né? Vamos com calma. Aos poucos, acho que ele vai ganhando mais experiência, entendendo o jogo no meio dos adultos, que é outra coisa, e começa até a fazer a diferença, que ele é de fato muito bom mesmo, e muito promissor. Mas já houve até discussões aqui em São Paulo, de alguns torcedores, né, eu acho uma loucura, né, questionando a sua qualidade, o garoto até ficou triste em dado momento. Absurdo, gente, um garoto, cara. Então, assim, o Flamengo precisa encorpar mais o seu elenco com jogadores que façam a diferença. Você vai ter os coadjuvantes, o De La Cruz pode ser esse jogador. Ele pode ser um Gerson pelo lado direito, né? Um Gerson pela esquerda, ele pela direita, os dois podem jogar juntos, ele pode substituir a Arrascaeta, ele pode entrar em várias funções ali. Então seria uma ótima contratação. O Luiz Araújo também é uma contratação interessante, que é um jogador rápido, ele é um cara mais de velocidade que o Cebolinha. O Cebolinha é mais aquela jogada que ele corta para dentro e tal, busca ali a aproximação, o chute. O Luiz Araújo é um jogador de mais velocidade, um jogador mais rápido. Para o Flamengo, quando tiver momentos de sendo atacado, jogar uma jogada de contragolpe, uma transição mais rápida, é uma arma importante, pode ser uma arma importante, até porque o adversário passa a se preocupar mais quando sabe que você tem um jogador muito veloz e que pode, numa bola longa, um lançamento, escapar e botar na frente, não vai segurar. E o Flamengo tinha muito isso com o Bruno Henrique, e agora, nesse momento, não tem, né? Até que ele possa, de fato... E a situação do Bruno Henrique é a situação que a gente tem que ter um olhar bem atento, né? A informação que eu tenho é que ele está inseguro ainda, o que é perfeitamente natural. A lesão dele foi muito grave. Então ele não sente ainda aquela segurança para disputas de bola mais duras. No treino, os colegas não vão chegar nele duro como no jogo. Imagina o Bruno Henrique levando aquela entrada do Felipe Melo que o Gabigol levou no Fla-Flu. Todo mundo vai ficar arrepiado. Meu Deus! É lógico que ele também vai ter um certo receio, e vai acontecer. Ele é um atacante muito veloz, uma hora vai acontecer. Então o cara tem que recuperar uma confiança e, pelo que soube, ali teve negócio de tendinite, tudo, que eu acho que são efeitos colaterais naturais de uma longa inatividade, mas ele tem que recuperar essa confiança. Isso pode levar um pouco mais de tempo, menos tempo, pelo que sabemos, estão trabalhando isso aos poucos, com muita calma, tanto que o Sampaoli, no começo, quando ele ficou à disposição, já começou a botar para jogar, né? Aí perguntaram em coletiva para ele, falou, não, um jogador importante, tipo, eu quero esse cara bom quanto antes. Ele já queria ele no Santos, né? Mas ele veio pro Flamengo. O São Paulo ficou até bem na bronca quando o Flamengo vendeu, vocês vão lembrar disso, quando ele chegou no Santos, em 2019, o Bruno Henrique estava lá, o Santos ia vender, mudou de ideia o presidente do Santos, depois acabou vendendo aí pro Flamengo, o São Paulo reclamou, mas, porra, levaram o Bruno Henrique, pô. Então ele já tá querendo contar com esse jogador desde 2019, há mais de 4 anos. Então, mas mesmo assim recuou, por quê? Porque é o momento para ter um certo cuidado com ele. E agora, em algum momento, ele vai ter que jogar, vai ter que ficar à disposição, vai ter que enfrentar isso aí. Eu não sei como é que vai ser. E pelo lado do Flamengo, qual a expectativa em relação a Arrascaeta, Léo Pereira? Fernanda, primeiro eu acho que a gente tem que falar sobre o que aconteceu no Ninho do Urubu hoje, né? A reunião do Rodolfo Landim com o departamento de futebol também, Marcos Braz, Bruno Spindel, além de ter o técnico Sampaoli e os jogadores. Foi uma conversa de meia hora. A gente sabe que hoje no Flamengo várias e várias notícias até de racha de elenco, o Vene já trouxe aqui, Marinho também, casos de disciplina. Os jogadores aí não vivem um bom momento, o ambiente não está muito bom no Flamengo e eles tiveram uma conversa de meia hora, segundo as apurações aí do Vene também, uma conversa até mais tranquila, digamos assim, o galera do GE também disse isso, mas no foco de, galera, amanhã é para definir, amanhã é o jogo da virada. E aí a gente lembra sempre daquela partida contra o Atlético Mineiro, onde o Flamengo na Copa do Brasil também conseguiu virar essa chave e conseguiu virar a temporada para ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Eu encaro assim também, tá, Fernanda? Eu encaro assim não só pro Flamengo, mas também pro Fluminense. E eu falo isso aqui desde que saiu o sorteio. Amanhã é para levantar um e derrubar os outros. Isso com certeza porque chegou um momento tão delicado da temporada e um momento em que eles precisam mudar essa chave. E o momento da mudança é num clássico regional. Isso é muito forte. E é muito delicioso para quem gosta de futebol, né? Porque é uma expectativa muito grande em cima desse jogo, justamente por conta da situação dos envolvidos. O que geralmente a gente vê, e até a gente viu isso no primeiro confronto, por exemplo, o Fluminense com uma certa vantagem em relação a ser um favorito. Eu sempre digo aqui, não tem favorito em clássico para mim regional, mas para quem consegue colocar, o Fluminense tinha um leve favoritismo, e agora isso caiu por terra por os dois lados.
O Flamengo é uma situação muito delicada e o Fluminense também. O Fluminense está com um jejum de quantos jogos sem marcar? São 4 jogos sem marcar, são 4 jogos sem gol do Cano e a última vitória do Fluminense por 2-0 foi com gol do Cano. Claro que não é só o Cano, mas faz muita diferença quando esse cara não tá tão inspirado como a gente sabe que ele é desde o ano passado, fazendo uma temporada absurda com 44 gols com o Fluminense, já tem mais de 20 gols nessa temporada. Então o Cano voltar a marcar também é crucial para o Fluminense. O momento do Fluminense é o pior da temporada até aqui. A gente estava falando de um time que era a sensação do futebol brasileiro e que vem oscilando e caindo de produção. Então, repito, amanhã é muito importante para o Flamengo acabar com essa crise também e para o Fluminense, caso seja uma vitória, continuar sendo a sensação. Ô, Vene, eu quero antes com você, pra gente falar do Botafogo, saber o que rolou nessa entrevista aí, nessa reunião do Flamengo. A gente abriu o programa falando dela. O que rolou? Você sabe? Você botou teu drone lá dentro? Você tava na reunião? O que rolou é que, enfim, o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, apareceu ali no dia a dia do Ninho do Urubu. É algo que ele não costuma fazer. Ele gosta de deixar essas missões, digamos assim, para o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, para o Bruno Spindel, que é o diretor executivo, mas o Landim, na figura de presidente, apareceu lá no Ninho do Urubu e conversou com o elenco, dando respaldo ao elenco. Não foi nenhuma, se vocês não se classificarem na Copa do Brasil, muita coisa vai acontecer. Não foi nada disso, muito pelo contrário. Foi muito mais para entender ali o ambiente, o dia a dia e dar também apoio aos jogadores para esse jogo tão decisivo para o Flamengo na temporada, porque a gente está falando de, querendo ou não, é um clássico contra o Fluminense e também um jogo eliminatório na Copa do Brasil, uma competição que o Flamengo mira favoritos. Então foi muito mais para dar respaldo e apoio aos jogadores ali do que propriamente para fazer ameaças. Não teve tom de ameaça, nada disso. Foi mais para dar confiança ao elenco do Flamengo, que tem esse jogo tão decisivo nessa quinta-feira diante do Fluminense. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então o Mengão está se preparando para essa partida, né, contra o Fluminense. Um detalhe importante é o seguinte, vamos aqui analisar o que está acontecendo com o Flamengo. A notícia que saiu nessa madrugada foi o seguinte: sem Pedro e com Arrascaeta, Sampaoli esboça Flamengo para jogo contra o Fluminense. Sem Pedro, o que será que aconteceu? Vamos dar uma analisada aqui. Aí na matéria de hoje, ó, dessa quinta-feira, ó, ela fala o seguinte: o Flamengo encara o Fluminense às 20 horas desta quinta-feira, em jogo válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, para o duelo valendo vaga nas quartas do mata-mata nacional. O técnico Jorge Sampaoli poderá contar com o retorno de Arrascaeta e estudando deixar Pedro no banco de reservas, de acordo com informações do site GE Globo Esporte. O treinador argentino deve mandar a seguinte formação a campo. Então vamos ver a provável escalação do Flamengo. Matheus Cunha segue como titular. Aí na zaga, Fabrício Bruno e Davi Luiz. Léo Pereira. 3 zagueiros, será? Vamos ver, hein? Wesley, Thiago Maia, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Ayrton Lucas e Gabigol. Então tá aí, essa é uma formação diferente que o técnico Jorge Sampaoli está fazendo aí no Flamengo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aí diz assim, ó, nas atividades da terça-feira, dia 30, e desta quarta, 31, a Arrascaeta treinou normalmente. Com isso, o meia deve se reforçar no Flamengo para o jogo decisivo diante do Fluminense. Inclusive, a expectativa é que o camisa 14 inicie o clássico entre os 11 iniciais. Então, nação, tem mudança na escalação, hein? Vamos ver o que vai acontecer para essa partida. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião nos comentários, deixe o like, se inscreva no canal e não se esqueça, hein? Hoje temos o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo aqui no canal Meu Mengão React. A gente se vê no próximo vídeo.